Os cientistas têm uma teoria maluca. E se todo o nosso universo estiver, na verdade, dentro de um buraco negro? Isso é chamado de cosmologia do buraco negro. Alguns especialistas têm a ideia de que nosso universo observável e tudo o que vemos ao nosso redor pode estar dentro de um buraco negro, que existe dentro de outro universo pai, ou até mesmo de um multiverso, que também poderia fazer parte de um maior e assim por diante. Como aquelas bonecas russas. Parece pura ficção científica, mas se baseia em alguns fatos curiosos. Quando os cientistas criam a linha do tempo do nosso mundo, eles dizem que tudo começou a partir de uma singularidade. Se você continuasse a apertar uma bola gigante cada vez menor, em algum momento ela ficaria super densa antes de se esmagar. Bem, é difícil de imaginar, mas no espaço é possível espremer uma quantidade absurda de massa em um ponto minúsculo. Esse ponto é chamado de singularidade. A matéria é esmagada em um espaço infinitamente pequeno, menor do que um átomo, e contém toda a mesma massa, de tudo, enquanto basicamente não ocupa nenhum volume. Dentro desse ponto de singularidade, as coisas ficam tão intensas que as regras normais da física simplesmente param de funcionar. Tudo o que conhecemos, tempo, espaço, matéria, se desfaz e não pode mais ser aplicado. Basicamente, o que acontecerá daqui para frente está além de nossa compreensão. Portanto, os cientistas dizem que esse foi o ponto de partida do nosso mundo. Quando o Big Bang aconteceu, é como se esse pequeno ponto com tudo dentro dele tivesse se expandido para todos os lugares, o que começou a formar o universo como o conhecemos. E aqui está a questão. Os cientistas supõem que a singularidade também existe nas profundezas dos buracos negros. A relatividade geral diz que um deles nasce quando algo realmente grande, como uma estrela enorme, entra em colapso sob seu próprio peso. A gravidade fica mais forte quanto maior for a massa. Com a massa de uma estrela gigante, dezenas de vezes maior que o nosso Sol, esse pequeno ponto teria uma gravidade inacreditável. É por isso que ele começa a sugar tudo o que está ao seu redor e é em curva de tal maneira o tecido do espaço-tempo que parece um buraco no espaço. E esse seria o centro de um buraco negro. É um ponto onde todas essas coisas caem e são esmagadas em outro infinitamente denso. Então, será que o nosso universo poderia ser apenas um pequeno ponto de singularidade dentro de um enorme buraco negro, dentro de outro universo? Isso seria fantástico! Agora, não é tão fácil comprimir algo a ponto de literalmente deformar o espaço-tempo. Seria necessário comprimir muito. Se você quisesse fazer um buraco negro pequeno do tamanho de um ser humano, precisaria encolhê-lo até o tamanho de um núcleo atômico. Se quiser um do tamanho de um grão de bico, precisaria comprimir todo o nosso planeta até esse tamanho. Mas o universo é 99% espaço vazio. Há trilhões de quilômetros de simplesmente nada entre as estrelas. Se você fosse juntar toda a matéria do universo, o resultado seria surpreendentemente pequeno. Tudo ao nosso redor, incluindo galáxias, estrelas, planetas e poeira, preencheria apenas cerca de 1 bilhão de anos-luz cúbicos. Seria um cubo com cerca de 1000 anos-luz de cada lado. Para efeito de comparação, somente a nossa Via Láctea tem 100 mil anos-luz de tamanho. Isso mostra como o universo é esparso. Mas nessa densidade, ela também seria muito maciça. A massa resultante provavelmente entraria em colapso em um buraco negro. E aqui está a parte mais louca. Esse buraco resultante teria aproximadamente o mesmo tamanho que o próprio universo. E também a mesma massa e energia. Assim como a mesma densidade média. O tamanho ou raio do buraco negro cresce junto com sua massa. Quanto mais coisas ele come, maior fica. Mas sua densidade funciona de forma inversa. Esse monstro fica menos denso à medida que cresce. Para um tamanho tão grande de todo o nosso mundo, ele também seria bastante esparso. E essa não é a única coincidência. Temos esse fenômeno chamado raio de Hubble, também conhecido como horizonte de eventos cosmológicos. Se imaginarmos nosso universo observável como uma bolha gigante, então pensemos em sua borda como a parte mais distante que podemos ver. Quando você está em um campo e olha ao redor, tentando enxergar o mais longe possível, seus olhos desenham um círculo. É assim. Pode haver mais além desse ponto, mas nunca saberemos. Além desse horizonte, a luz de partes distantes do universo nunca chegará até nós. Isso ocorre porque ela viaja a uma determinada velocidade e o espaço entre nós e essas regiões está se expandindo muito rapidamente. É como correr em direção a algo enquanto um vento muito forte tenta levá-lo para longe. Se não permanecermos na Terra, estaremos para sempre isolados desses cantos distantes.
Os buracos negros têm algo assustadoramente semelhante, chamado de horizonte de eventos ou raio de Schwarzschild. Esse é o ponto de não retorno. É essa linha imaginária que geralmente é retratada como um contorno de luz ao redor dos buracos negros. Qualquer coisa que atravesse um horizonte de eventos caindo dentro dele é perdida para sempre. Nenhuma luz, nenhuma matéria, nenhuma informação pode escapar de lá. A gravidade dos buracos negros é muito forte, portanto, eles são aspiradores de pó espaciais perfeitos. E como mencionamos anteriormente, se criarmos um do tamanho do universo, ele terá a mesma massa e o mesmo raio do horizonte de eventos. Enquanto alguns cientistas acham que essas podem ser apenas coincidências aleatórias, outros acreditam que é uma pista de que o nosso universo pode realmente estar dentro de um buraco negro. A teoria também sugere que ele pode não ser o único e sim poderia existir em um dos muitos espalhados em um multiverso maior. Nesse modelo maluco, cada um deles, tanto em nosso mundo quanto em nosso mundo pai, poderia levar a seu próprio universo, com seu próprio conjunto de leis e estruturas físicas. E isso seria uma cadeia muito estranha. Há uma teoria que diz que os universos poderiam nascer dentro de buracos negros, mais ou menos. Ela é chamada de Einstein-Cartan. Essa ideia também fala sobre a singularidade, mas de uma maneira diferente, e diz que, em vez de entrar em colapso em um ponto infinitamente denso, a matéria pode criar um buraco de minhoca. É como um túnel através do espaço e do tempo. Essa estrutura, também conhecida como ponte de Einstein-Rosen, poderia conectar dois lugares diferentes do nosso universo. Nesse caso, um lado do túnel é o buraco negro e do outro pode estar se formando um universo totalmente novo. Dessa maneira, poderia funcionar como um teletransporte. Assim que você passa pelo horizonte de eventos, viaja para um novo mundo. Mas nesse caso, deve haver uma saída. Alguns cientistas inventaram um conceito e o chamaram de buraco branco. Ele não existe literalmente, não até onde sabemos, mas pode ser possível, em algum lugar do outro lado. Ela serviria como uma saída de um buraco de minhoca, uma área em que a matéria é sempre ejetada em vez de puxada para dentro. Então é como se você não pudesse jogar nada ali, pois seria expelido imediatamente. Tudo é puramente hipotético, é claro. E se encaixa bem no conceito de grande rebote. Essa ideia diz que, em vez de nosso universo começar com um Big Bang singular, ele saltou de um estado anterior de colapso. Lembra da analogia da bola espremida? Bem, talvez houvesse outra bola do universo que foi super comprimida a um tamanho mínimo antes de se recuperar e expandir novamente. Assim, em vez de um universo nascido do nada, talvez vivamos em um que é uma reciclagem cósmica de outro. Há também outra versão dessa teoria, às vezes chamada de cosmologia de ondas de choque. Ela diz que o Big Bang poderia ter sido causado por um boom dentro de um buraco negro e poderia criar o universo em expansão que vemos hoje. À medida que ele avança e a densidade da matéria diminui, o buraco negro acabaria se transformando em um branco, o inverso de um negro, onde a matéria é expelida em vez de ser puxada para dentro. Mas, embora tenhamos todas essas conexões interessantes, elas não são evidências. Não há experimentos ou observações que possam provar ou refutar essas teorias malucas. Assim, por enquanto, todas continuam sendo especulações, mas pelo menos é divertido especular. Buracos negros são enormes. Os objetos mais densos do universo têm uma massa tão grande que sua força gravitacional não deixa nada, nem mesmo a luz, escapar de suas garras. Mas nesse mundo aterrorizante dos buracos negros, há monstros que estão em uma liga própria. Recentemente, os astrônomos descobriram um buraco negro que é 33 bilhões de vezes mais pesado que o nosso Sol. Esse gigante espacial fica no centro de uma galáxia elíptica supergigante chamada Abell 1201, que está localizada a 2,7 bilhões de anos-luz de distância do nosso planeta. Esse buraco negro é tão grande que recebeu uma designação rara, buraco negro ultramassivo. Não é de se admirar, pois ele é mais de 8.000 vezes mais pesado do que o buraco negro supermassivo no centro da nossa Via Láctea. Esse buraco negro ultramassivo foi o primeiro a ser descoberto com a ajuda de lentes gravitacionais. Esse método se baseia no fato de que objetos muito maciços, como galáxias, curvam a luz de um objeto mais distante, ampliando-a. Um aspecto positivo desse método de pesquisa é que ele permite que os astrônomos estudem também os buracos negros inativos. Isso poderia nos ajudar a detectar muitos novos buracos negros além do nosso universo local, que é como é chamada a área ao redor da nossa galáxia.
provavelmente também nos ajudaria a encontrar alguns objetos exóticos que nunca vimos antes. Agora vamos falar sobre outro instrumento incrível que nos ajuda a explorar o espaço com eficiência: o telescópio espacial James Webb. Quando o telescópio observa galáxias jovens, que pareceriam meras manchas vermelhas para você, ele vê um número surpreendente de ciclones agitando-se bem no centro. Esses são buracos negros. É interessante notar que se acreditava que os buracos negros gigantes eram grandes protagonistas no início da história cósmica. Mas o James Webb encontra regularmente um número inesperado dessas feras. Por exemplo, usando o telescópio, os astrônomos detectaram um buraco negro supermassivo de quando o nosso universo tinha menos de 600 milhões de anos. Em termos de universo, isso é apenas um bebê. Esse é o buraco negro supermassivo de alimentação ativa mais distante já observado. Ele está localizado no coração de sua galáxia hospedeira, chamada CIRS 1019. O buraco negro é surpreendentemente pequeno e não é nada maciço. Na verdade, ele é um dos menores encontrados no início do universo. Ele equivale a aproximadamente 9 milhões de sóis. Isso pode parecer muito, mas na realidade os buracos negros supermassivos tendem a crescer até bilhões de vezes a massa da nossa estrela. Tem outra coisa incomum nessa descoberta, e os cientistas estão tendo dificuldade em tentar explicá-la. Veja bem, supõe-se que um buraco negro supermassivo leve muito mais do que 600 milhões de anos para atingir seu potencial máximo. O desenvolvimento acontece quando um buraco negro se alimenta da matéria ao seu redor ou se funde com um buraco negro maior. Até mesmo buracos negros semelhantes ao que está no centro da Via Láctea, que tem quase 4,3 milhões de vezes a massa do nosso Sol, devem ser vistos no universo mais recente. Na verdade, os cientistas há muito tempo suspeitam que buracos negros supermassivos provavelmente existiam no início do universo. Mas essa teoria só foi comprovada graças ao telescópio James Webb e seu olho infravermelho. Ele mostrou que o buraco negro CIRS 1019 está mastigando ativamente toda a matéria em que pode pôr as mãos. Esses buracos negros se alimentando são geralmente cercados por redemoinhos de gás e poeira que caem dentro deles, chamados de discos de acreção. A força gravitacional de um buraco negro aquece essa matéria e faz com que o disco brilhe. E isso não é tudo. Campos magnéticos extremamente fortes produzidos no processo canalizam a matéria para os polos do buraco negro. E de tempos em tempos, essa matéria é liberada no espaço em jatos gêmeos poderosos. Eles se movem em uma velocidade próxima à velocidade da luz, o que gera uma luz incrivelmente brilhante. Os astrônomos estavam observando a galáxia que abriga o buraco negro excepcionalmente antigo como parte da Cosmic Evolution Early Releasing Survey. Eles viram a galáxia como ela era quando o nosso universo de 13,8 bilhões de anos tinha apenas 570 milhões de anos. Além do buraco negro super antigo, os cientistas identificaram dois outros, que provavelmente surgiram 1 e 1,1 bilhão de anos após o Big Bang. Eles também descobriram 11 galáxias antigas que existiam entre 470 e 675 milhões de anos após o início da história cósmica. Agora, que tal dar uma olhada nos maiores buracos negros que os astrônomos encontraram até agora e descobrir o que aconteceria com a Terra se um deles entrasse no Sistema Solar? A NGC 6066 é um monstro que cresceu e atingiu uma massa de 30 bilhões de massas solares. É uma galáxia elíptica que tem um núcleo ativo no centro. É também uma das fontes mais luminosas de raios-x. O buraco negro supermassivo dessa galáxia gera 2 jatos de rádio simétricos em direções, que é o resultado da queda de gás em seu centro. Outra coisa peculiar sobre a NGC 6066 é que ela mostra um desvio para o azul, o que significa que está se movendo em nossa direção. Será que é hora de fazer as malas e sair do nosso sistema solar? O próximo buraco negro supermassivo, o H1821-643, está localizado na constelação de Draco, a aproximadamente 10,4 giga-anos-luz de nós. A massa desse supergigante é de mais de 30 bilhões de massas solares. Além de ser incrivelmente maciço, o buraco negro também é muito grande. Se ele substituísse o nosso Sol, seu diâmetro se estenderia até a órbita de Plutão. O próximo buraco negro, o S50014-81, é um dos mais interessantes da nossa lista. Ele tem uma massa de 40 bilhões de massas solares e é, na verdade, um blazar. É o mais energético de todos os quasares, objetos distantes superbrilhantes. A luminosidade do blazar é 300 trilhões de vezes maior do que a do Sol e mais de 25 mil vezes maior do que a luminosidade de todas as 100 a 400 bilhões de estrelas da Via Láctea juntas.
Porém, como a distância até esse quasar é de cerca de 12,1 bilhões de anos-luz, não podemos vê-lo diretamente. Mas sabemos que o buraco negro central do quasar consome enormes quantidades de matéria, cerca de 4.000 massas solares de matéria a cada ano. IC1101 é uma galáxia elíptica supergigante. É a galáxia mais maciça conhecida até o momento. Como ela é elíptica, não está cheia de gás. É por isso que a formação de estrelas nessa região é muito baixa. Quanto ao buraco negro no centro dessa galáxia, ele se encontra na faixa de massa de 40 a 100 bilhões de massas solares e emite sinais claros de rádio. Mas espere por este campeão! Os astrônomos descobriram uma maravilha gravitacional do espaço que cresceu em proporções realmente inimagináveis. O buraco negro de que estou falando é o TOM 618, e ele tem o impressionante tamanho de 66 bilhões de massas solares. Sim, temos outro buraco negro ultramassivo aqui. Imagine reunir todas as estrelas da nossa galáxia Via Láctea e esmagar a matéria de que elas são feitas em um buraco negro. E ainda assim não será suficiente para criar um TOM 618. Se esse monstro substituísse o Sol, seu raio seria mais de 40 vezes o tamanho da órbita de Netuno. Você sabe que os buracos negros são incrivelmente densos. Mas isso não significa que eles sejam algum tipo de predador espacial vagando pelas galáxias e devorando tudo o que encontram pela frente. O TOM 618, por exemplo, ainda tem uma galáxia inteira cheia de estrelas e outras coisas orbitando alegremente sem serem puxadas para dentro. Portanto, a percepção de que os buracos negros são aspiradores de pó gigantes está errada. Na realidade, é incrivelmente difícil fazer um buraco negro crescer. Tente e você verá. E agora, o que aconteceria se um buraco negro supermassivo, como o que habita o centro da nossa galáxia Via Láctea, se aproximasse um pouco mais do nosso sistema solar? A resposta é simples: estaríamos condenados. A distância entre essa coisa enorme e a Terra poderia ser de várias dezenas de anos-luz, e ainda assim causaria um estrago total em nosso planeta. A Terra, juntamente com outros objetos que compõem o sistema solar, seria puxada para a órbita do buraco negro e condenada a girar em torno dele por toda a eternidade. Mas você pode relaxar e respirar fundo. Esses buracos negros enormes ficam longe da gente, no momento. Você pode pensar que cair em um buraco negro é tão fácil quanto cair em um poço gigante, mas é algo completamente diferente. Para realmente cair em um buraco negro, você precisaria de uma sorte incrível e um pouco de magia. Além disso, se você estivesse observando algo caindo em um buraco negro, você nem mesmo o veria. Por quê? Bom, vamos tentar entender a magia da física. A queda em um buraco negro é muito complicada. Em primeiro lugar, para ter a chance disso acontecer, você precisaria mirar perfeitamente e começar sua jornada de muito longe. É como tentar acertar um alvo minúsculo de uma longa distância. Isso ocorre porque os buracos negros existem dentro das galáxias, que estão repletas de outros objetos, como estrelas, planetas e nuvens de gás. Esses objetos têm suas próprias forças gravitacionais, que podem influenciar a direção que você está indo. É como se você tivesse que navegar cuidadosamente pela sala, evitando esbarrar em outras pessoas ou ser desviado do curso por seus movimentos. De maneira semelhante, ao cair em um buraco negro, você precisa navegar pelas influências de outros objetos celestes. À medida que você se aproxima, as coisas ficam ainda mais complicadas. Fazer até mesmo a menor mudança de direção exigiria uma quantidade enorme de energia que você não conseguiria gerar. É como tentar dirigir uma nave espacial sem combustível. Isso ocorre porque a atração gravitacional do buraco negro é imensamente forte. Quando você passa do ponto chamado horizonte de eventos, não há como voltar. Você não seria capaz de controlar nada. Agora, mesmo que você tenha conseguido se manter no caminho certo e evitar todos os obstáculos, ainda há uma situação perigosa à sua espera. O calor e a energia intensos ao redor do buraco negro, chamados de plasma, o fritariam à medida que você se aproximasse. Portanto, você precisaria de uma proteção incrivelmente resistente para sequer chegar perto dele. Mas não só é quase impossível cair em um buraco negro, também é impossível ver alguém caindo nele. Por quê? Vamos descobrir. Imagine que você está em pé, longe de um buraco negro, observando algo se aproximar cada vez mais do horizonte de eventos. À medida que essa coisa, digamos que seja uma espaçonave, cai no buraco negro, duas coisas muito estranhas começam a acontecer. Primeiro, a cor da espaçonave mudará. Veja bem, a gravidade perto de um buraco negro é incrivelmente forte, muito mais forte do que experimentamos aqui na Terra. Essa gravidade intensa afeta tudo ao seu redor, inclusive a luz.
Agora, a luz tem essa propriedade fascinante de transportar energia. Mas quando a luz se aproxima de um buraco negro, a poderosa atração gravitacional começa a sugar sua energia, como se estivesse roubando ela, tornando a luz mais fraca. E sabe quando você olha para um belo pôr do sol, o sol parece ter essa cor quente, laranja avermelhada? Bom, isso acontece porque quando a luz do sol atravessa a nossa atmosfera, ela se dispersa e perde algumas de suas cores azuladas de maior energia, deixando para trás as cores mais avermelhadas. Portanto, quando a luz perde energia, ela tende a se deslocar para a extremidade vermelha do espectro de cores. A mesma coisa acontece perto de um buraco negro. A luz da espaçonave perde energia devido à forte gravidade do buraco negro. Assim, a espaçonave, que inicialmente tinha sua própria cor, começa a aparecer cada vez mais vermelha à medida que se aproxima do buraco negro. É como se o buraco negro estivesse lançando seu feitiço mágico, mudando a cor da nave espacial em si. A segunda coisa estranha está relacionada ao tempo. De acordo com uma teoria da relatividade geral, a gravidade pode interferir no tempo em si. E isso funciona de uma forma muito estranha, porque ninguém, nem você, nem as pessoas a bordo de uma nave espacial, sentirá essa mudança. Para você, um observador nesse cenário, o tempo está fluindo como sempre. Você está apenas sentado ali, tomando sua limonada espacial e observando a jornada da nave espacial. Para as pessoas em uma nave espacial, as coisas são iguais. O relógio deles funciona em um ritmo normal, e eles passam o dia como de costume. Mas objetivamente, para você, seria como assistir a uma nave espacial caindo em câmera lenta. Parecerá que ela está caindo em um buraco negro há semanas ou até anos. Você pode chegar aos 80 anos e a nave espacial ainda está lá. Uma loucura, né? Agora, se o tempo fica mais lento para a espaçonave, isso significa que a luz que ela emite também fica mais lenta. Então, imagine alguém nessa espaçonave ligando e desligando uma lanterna. Mas como o tempo está se movendo muito lentamente, a luz que vem da lanterna também se move em câmera lenta. Leva séculos para que cada explosão de luz chegue a seus olhos. Você verá uma nave espacial como se estivesse assistindo a um vídeo em super câmera lenta. E quando a luz leva mais tempo para chegar aos seus olhos, ela se torna cada vez mais fraca, assim como uma estrela cadente. Assim, à medida que a espaçonave se aproxima cada vez mais do horizonte de eventos do buraco negro, ela não só começa a parecer mais vermelha, mas também mais fraca. Assim, fica cada vez mais difícil ver a nave espacial à medida que ela se aproxima do buraco negro. Ela some lentamente como uma magia de desaparecimento no maior palco do universo. É impressionante, não é? Mas isso é tudo sobre você, o observador. E como estão se saindo as pessoas a bordo? O que você realmente experimenta quando cai em um buraco negro? À medida que você se aproxima do buraco negro, algo muito estranho começa a acontecer. A gravidade próxima a um buraco negro é tão poderosa que estica e deforma tudo ao seu redor. Assim, a diferença na atração gravitacional entre sua cabeça e seus pés se torna significativa. Essa diferença cria uma força de maré que estica seu corpo como uma forma longa e fina. É um processo cientificamente chamado de espaguetificação. Essencialmente, você seria esticado para a forma de um macarrão humano. Ser transformado em espaguete pode parecer divertido para quem gosta de macarrão, mas definitivamente não é tão bom para um astronauta. Enquanto isso, as cores ao seu redor começam a se deformar e distorcer, criando um show de luzes deslumbrante. É como andar em uma montanha-russa em um túnel de arco-íris. Reviravoltas, flashes e faíscas. É uma experiência emocionante e alucinante. E o que acontece com você depende do tipo de buraco negro. Primeiro, temos os buracos negros clássicos. Esses são buracos negros que existem para sempre. Se você cair nesse buraco negro, levará um tempo incrivelmente longo para chegar ao centro. O centro ficaria cada vez mais próximo, mas você precisaria de um tempo quase infinito para chegar até ele. Portanto, a sensação seria de que sua jornada nunca terminaria. E então temos os buracos negros que evaporam. Esses buracos negros podem se evaporar com o tempo devido a um processo chamado radiação Hawking. É como o cubo de gelo derretendo. Esses buracos negros têm uma vida útil limitada, e é basicamente impossível cair em um deles. Ao se aproximar do buraco negro em evaporação, você se vê pairando perto de seu limite, o horizonte de eventos. É como estar preso na entrada de um parque de diversões. Mas adivinhe só, esse parque de diversões está encolhendo. O buraco negro está evaporando, e à medida que isso acontece, o horizonte de eventos fica cada vez menor. Portanto, você fica bem no limite, acompanhando cada movimento dele. Mas você permanecerá para sempre nesse horizonte de eventos sem nunca cruzá-lo. Mas lembre-se, quando você passa pelo ponto de não retorno, não há como voltar. Você está em uma passagem só de ida para o misterioso coração do buraco negro, a singularidade. Na singularidade, tudo fica maluco.
Nosso entendimento atual da física fica errático, então é um pouco como entrar em um show de mágica. O que acontece quando se atinge a singularidade? Existe algo do outro lado do buraco negro? Não temos a menor ideia, é um grande mistério para nós, mas talvez um dia consigamos descobrir isso. Portanto, meu amigo, é melhor admirar os buracos negros de uma distância segura e deixar sua imaginação voar com as incríveis maravilhas que eles contêm. Lembre-se apenas de manter um macarrão no prato e não perto desses criadores cósmicos de espaguete. Buracos negros, um enigma que tem intrigado os cientistas e cativado nossa imaginação há décadas. Mas o que se esconde dentro de um buraco negro? É um vazio? Um poço sem fundo? Um universo paralelo? Ainda não sabemos com certeza, mas os cientistas podem ter algumas ideias. Então, vamos ouvi-los. Imagine o seguinte: na vastidão do espaço, há uma estrela supermaciça, brilhando como um diamante. Mas como todas as coisas boas, a festa dessa estrela não pode durar para sempre. Eventualmente, ela fica sem combustível e se apaga com um estrondo. Literalmente, a estrela entra em colapso sob sua própria gravidade, criando uma implosão. Agora, esse colapso é tão intenso que cria um buraco sem fundo no espaço, como um sumidouro. E isso é o que chamamos de buraco negro, a zona de não escape definitiva, sugando tudo em sua vizinhança, inclusive a luz. Imagine-se se aproximando de um buraco negro. O buraco negro em si não emite nenhuma luz, mas você pode notar uma deslumbrante exibição de fogos de artifício cósmicos ao seu redor. O disco de acreção. É como um carrossel celestial de gás e poeira, girando em uma dança hipnotizante ao redor do buraco negro. As incríveis forças gravitacionais puxam todo esse material de seus arredores, criando essa fornalha celestial. É claro que é muito improvável que você tenha sobrevivido nesse lugar. As temperaturas aqui chegam a milhões de graus. Além disso, há constantemente raios-x deslumbrantes e radiação de alta energia que podem ser detectados por telescópios na Terra. Mas vamos imaginar que você tenha sobrevivido de alguma forma. À medida que se aproxima, você percebe um limite misterioso se aproximando. O horizonte de eventos é um ponto sem retorno, além do qual as leis da física parecem não funcionar. Agora você está preso em um engarrafamento espacial, e por mais que pise fundo no acelerador, não vai a lugar nenhum. Quando você ultrapassa esse limite, nem mesmo a luz consegue escapar. E agora, você inevitavelmente cai em um buraco negro. O que você vê ao seu redor? De acordo com o gênio físico Albert Einstein, o espaço e o tempo não são entidades separadas, mas sim entrelaçadas em um tecido chamado espaço-tempo. É como um trampolim cósmico que pode se esticar e dobrar se você colocar algo pesado sobre ele. E os buracos negros são super pesados. E é por isso que eles distorcem esse trampolim da maneira mais extrema possível. Portanto, quando nos aventuramos perto de um buraco negro, temos um passeio de montanha-russa. A curvatura do espaço-tempo torna-se tão intensa que é como um redemoinho que puxa tudo para dentro, até mesmo a própria luz. Tudo ao seu redor se parece com uma casa de diversões espacial com cores distorcidas e raios de luz que continuam se deslocando. Tudo isso faz com que você se sinta como se estivesse fazendo o moonwalk em uma esteira. Além disso, a curvatura do espaço-tempo em torno de um buraco negro é tão extrema que cria um fenômeno chamado dilatação do tempo. O tempo próximo a um buraco negro se move em um ritmo diferente do resto do universo. Quanto mais perto você estiver do buraco negro, mais lento será o tempo. E quanto mais você cai, mais estranhas ficam as coisas. As leis da física parecem se desfazer diante de seus olhos, mas suponha que você, de alguma forma, tenha conseguido sobreviver a toda essa loucura. Onde exatamente você está caindo? O que o espera do outro lado? Existe mesmo um outro lado? Ao se aventurar mais profundamente nesse turbilhão celestial, você chega a um ponto elusivo e misterioso chamado singularidade. É o coração de um buraco negro, um lugar onde toda a matéria e energia são esmagadas em um ponto único e inimaginavelmente denso. Imagine amontoar massas de estrelas inteiras em algo que é essencialmente uma picada de alfinete. E agora que você está aqui, esqueça as regras usuais da física.
Bem-vindo a um novo reino, onde o conhecimento se desfaz e o desconhecido assume o controle. Então, como é esse desconhecido? Bem, existem algumas teorias. Em primeiro lugar, ele poderia ser uma porta de entrada para outras dimensões. E se houver vários universos escondidos dentro dos buracos negros, como bonecas aninhadas, de acordo com essa teoria, o interior de um buraco negro poderia ser um portal para um universo paralelo com seu próprio conjunto de leis e possibilidades físicas. Esse universo paralelo poderia ser drasticamente diferente do nosso próprio mundo. Que ideia alucinante! Ou o que dizer dos buracos de minhoca? Imagine buracos negros formando um sistema de metrô espacial, conectando diferentes regiões do espaço e do tempo entre si. Essas teorias sugerem que a extrema atração gravitacional de um buraco negro poderia criar um buraco de minhoca. Um túnel que poderia transportá-lo para outra galáxia, ou até mesmo para o passado ou o futuro. É como encontrar uma passagem secreta em um videogame. E não é só isso. Alguns cientistas propõem que dentro de um buraco negro podemos encontrar alguma matéria exótica, uma matéria estranha com propriedades estranhas ou densidade de energia negativa. Se esse for o caso, isso desafiaria nossa compreensão do universo. E por fim, uma das teorias mais alucinantes é que um buraco negro poderia, na verdade, levar a um buraco branco. Imagine, ao cair ainda mais, de repente você se vê em um espetáculo espacial de brilho ofuscante. Você está em um buraco branco. Essa é uma fonte que está expelindo matéria, energia e informações para o universo com um abandono imprudente. O local de nascimento de novos universos. Veja bem, enquanto os buracos negros são conhecidos por seu horizonte de eventos, os buracos brancos têm um horizonte anti-eventos. Com os buracos negros, tudo pode entrar e nada pode sair. Com os buracos brancos, é o contrário. Eles repelem tudo. Os buracos brancos são objetos hipotéticos. Sua existência ainda não foi comprovada, mas se for constatado que eles existem, podem estar conectados aos buracos negros. Isso faz sentido. Os buracos negros sugam tudo, e os buracos brancos devem retirar sua matéria de algum lugar. E toda essa matéria e energia que sai do buraco branco poderia potencialmente formar novos universos. Juntamente com os buracos negros, eles poderiam formar um ciclo universal de criação. O fim de um universo leva ao nascimento de outro. Todas essas teorias são lindas e fascinantes, mas aqui está o problema. Ainda não há nenhuma evidência concreta de nenhuma delas. Os buracos negros ainda são um dos maiores mistérios do nosso mundo. Infelizmente, estudar essas feras misteriosas não é fácil. Eles são muito esquivos, e esse é um dos maiores desafios para os cientistas. Os buracos negros não emitem luz, portanto não podem ser vistos diretamente. Eles são essencialmente invisíveis para os telescópios que dependem da luz, o que os torna incrivelmente difíceis de observar. É por isso que os cientistas têm que confiar em coisas como emissões de raios-x, os efeitos da gravidade de um buraco negro em objetos próximos e outras pistas. Eles também são muito imprevisíveis. Para os buracos negros, a física é como um playground divertido. Eles distorcem o espaço e o tempo ao seu redor, o que dificulta a previsão e a compreensão de seu comportamento. Mas não se preocupem, entusiastas do espaço. O futuro da pesquisa nesse campo é mais promissor do que nunca. Já fizemos descobertas incríveis. Por exemplo, em 2019, capturamos a primeira imagem direta de um buraco negro. Este é um buraco negro central da galáxia Messier 87. Alguns anos depois, também tiramos uma foto de um buraco negro no centro de nossa própria galáxia Via Láctea. Esse é chamado de Estrela A de Sagitário. Tudo isso abriu novos caminhos para a pesquisa. E essas não são as únicas coisas legais que descobrimos nos últimos anos. Vejamos as ondas gravitacionais, por exemplo. Você sabe como as rochas deixam ondulações depois de cair na água? Pois bem, as ondas gravitacionais são ondulações no tecido do espaço-tempo. Elas carregam pistas sobre os eventos mais cataclísmicos do universo. Elas nos permitem ouvir o universo, revelando fenômenos e eventos antes ocultos. E todas essas observações nos proporcionam uma nova maneira de estudar os buracos negros.
Estamos sempre fazendo novos avanços em tecnologia. O telescópio espacial James Webb nos fornecerá observações e percepções ainda mais detalhadas sobre os mistérios dos buracos negros. Ainda há muito que não sabemos, mas essa é a beleza da ciência, a emoção do desconhecido e a curiosidade que nos leva a explorar os mistérios do universo. Portanto, vamos continuar olhando para o abismo cósmico na emocionante busca para desvendar os segredos do nosso mundo. Imagine um ser tão poderoso que pode sugar galáxias inteiras, tão misterioso que é invisível a olho nu e tão impressionante que dobra a própria estrutura do espaço e do tempo à sua vontade. Sim, conheça minha mãe. Tô brincando. Na verdade, conheça o super-herói definitivo do universo, a Estrela Buraco Negro. O que é e como funciona? Vamos descobrir. O universo é repleto de maravilhas, e a Estrela Buraco Negro é uma das mais impressionantes. É uma força supermassiva que pode distorcer as leis da física e um verdadeiro enigma a ser desvendado pelos cientistas. Não é de se admirar que os escritores de ficção científica as consideram tão cativantes. Uma estrela buraco negro, também conhecida como quase-estrela, é um tipo hipotético de estrela extremamente maciça e luminosa que pode ter existido no início da história do universo. Prevê-se que elas sejam tão luminosas quanto uma pequena galáxia, mas, diferentemente das estrelas modernas, elas não eram alimentadas por fusão nuclear em seus núcleos. A energia de uma quase-estrela viria de matéria que cairia em um buraco negro em seu núcleo. E sim, assim como um buraco negro normal, essas estrelas têm o poder de sugar tudo e qualquer coisa que se aproxime demais, incluindo estrelas, poeira e até mesmo galáxias inteiras. Mas como é possível que a estrela nasça de um buraco negro? E além disso, como elas coexistem juntos? Bom, primeiro vamos discutir como surgem os buracos negros em geral. Tudo começa com uma estrela supermassiva, que é pelo menos algumas vezes mais massiva do que o nosso próprio Sol. Essa estrela gigante queima de forma intensa e quente, brilhando com a luz de 1 milhão de sóis. Mas por fim, ela fica sem combustível e seu destino é selado. Quando sua vida útil chega ao fim, ela faz um último e massivo boom. Uma explosão tão poderosa que pode ofuscar uma galáxia inteira. Essa explosão é chamada de supernova. Durante esse boom, as camadas externas da estrela voam para longe, enquanto o núcleo é esmagado por sua própria gravidade. Se o núcleo esmagado for pesado o suficiente, ele pode continuar sendo esmagado até se tornar um buraco negro. E, sem mais nem menos, nasce um buraco negro. Nem tente colocar fraldas nessa coisa. Agora, esse monstro cósmico bebê pode continuar a crescer, engolindo qualquer coisa que se aproxime demais, inclusive estrelas, poeira e até galáxias inteiras. Isso é basicamente o que está acontecendo agora em nosso universo com as estrelas supermassivas. Mas e as quase-estrelas? A formação de uma quase-estrela só poderia ocorrer no início do desenvolvimento do universo, antes que o hidrogênio e o hélio fossem contaminados por elementos mais pesados. E por causa disso, as quase-estrelas têm uma característica importante. Elas são gigantes, tão enormes que é literalmente impossível imaginar. Elas podem fazer com que até mesmo as maiores estrelas modernas conhecidas, como a VY Canis Majoris e a Stephenson 218, pareçam pequenas. Não é de se admirar que elas sejam tão assustadoras. Elas nasceram de protoestrelas, uma das primeiras estrelas do universo, as tataravós de você sabe tudo. Imagine agora uma protoestrela tão maciça que seu núcleo colapsa em um buraco negro, exatamente como descrevemos anteriormente. Mas a principal diferença é que em uma supernova comum, as camadas externas da estrela são levadas pela energia liberada durante o boom. Enquanto isso, em uma quase-estrela, essas camadas externas são maciças o suficiente para absorver a energia sem serem levadas pelo vento. O que obtemos no final? Uma estrela com um buraco negro em seu núcleo que pesa de 1000 a 10.000 massas solares. Essa quase-estrela é cerca de 14.000 vezes maior do que o nosso Sol, o que a torna maior do que qualquer outra estrela que conhecemos hoje. Esses titãs celestiais têm algumas propriedades bem malucas. Quando um buraco negro é formado no centro de uma protoestrela gigante, ele começa a liberar uma tonelada de energia. Essa energia ajuda a equilibrar a força da gravidade, tornando-a uma espécie de estrela gigante baseada em fusão. Elas seriam tão brilhantes que cada uma delas pareceria uma pequena galáxia. As quase-estrelas teriam uma vida útil bem curta, em torno de 7 milhões de anos.
Apenas para comparação, o nosso Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos e está apenas na metade de sua vida útil. Mas, de qualquer forma, durante esse curto período, o buraco negro no centro cresceria até atingir cerca de 1.000 a 10.000 vezes o tamanho do nosso Sol. Acredita-se que as quase-estrelas também sejam superquentes, com temperaturas que chegam a mais de 9.700 graus Celsius. Mas à medida que uma quase-estrela envelhece, ela começa a esfriar e suas camadas externas tornam-se transparentes. Eventualmente, ela esfria a uma temperatura de 3.700 graus Celsius, e nesse ponto, a quase-estrela está condenada. Ela não consegue sobreviver a essa temperatura, portanto, ela se dissipa, deixando para trás um buraco negro de massa intermediária. Infelizmente, no momento, não há evidências observacionais da existência de quase-estrelas. Isso se deve ao fato de que se acredita que elas só existiram há muito, muito tempo. Elas podem ter sido estrelas muito maciças da população terceira, que são extremamente raras e difíceis de detectar. Também é muito improvável que alguma delas ainda exista hoje, devido ao seu tempo de vida muito curto, apenas 7 milhões de anos. Então, por que os cientistas acreditam que as quase-estrelas poderiam ter existido? Porque eles estão procurando maneiras de explicar como os buracos negros supermassivos se formaram tão cedo na história do universo. Eles são encontrados no centro da maioria das galáxias. Mas como esses monstros podem ter se formado tão rapidamente? Afinal de contas, leva muito tempo para que pequenos buracos negros se transformem em buracos negros supermassivos. É aí que entra a ideia das quase-estrelas. Essas estrelas não são apenas forças destrutivas da natureza. Elas são como os faixas pretas na arte marcial da gravidade. Elas podem dobrar e torcer qualquer coisa à sua vontade. É por isso que essas estrelas, se realmente existiram, desempenharam um papel crucial na evolução das galáxias. Elas devem ter sido fundamentais na formação do universo como o conhecemos. Portanto, esses buracos negros de tamanho intermediário que elas deixaram para trás poderiam eventualmente se transformar em buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Mas ainda não conseguimos resolver esse mistério cósmico. A detecção e o estudo de estrelas buraco negro é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, só que em vez de uma agulha, é um objeto invisível e misterioso, e em vez de um palheiro, é a vasta extensão do espaço. Mas com a ajuda de uma tecnologia muito legal e muita inteligência, os cientistas estão chegando perto de descobrir os segredos desses gigantes celestes. Aqui estão algumas coisas que podem nos ajudar nessa pesquisa. Em primeiro lugar, as ondas gravitacionais. Elas são como ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pelo movimento de objetos maciços. Albert Einstein as previu no século XX, mas elas foram finalmente detectadas apenas em 2015. Nós as detectamos ao observar a colisão de dois buracos negros. Essa descoberta confirmou que os buracos negros podem se fundir e que eles são uma fonte poderosa de ondas gravitacionais. Os cientistas acreditam que, ao estudar essas ondas, eles poderão aprender mais sobre como os buracos negros se formam e crescem. No momento, eles usam a sonda espacial LISA para estudá-los. Ao combinar as informações da LISA com outras observações, os cientistas esperam aprender mais sobre esses objetos celestes aterrorizantes. Também podemos tentar detectar quase-estrelas observando os efeitos de sua gravidade em objetos próximos. É como tentar identificar um criminoso por suas impressões digitais. Por exemplo, se um buraco negro estiver localizado próximo a uma estrela, os cientistas podem observar a luz da estrela sendo distorcida à medida que é puxada em direção ao buraco negro. E, é claro, podemos usar nossas tecnologias, como os telescópios de raios-x, infravermelho e rádio. Isso nos permite estudar os buracos negros de várias maneiras e em diferentes estágios de suas vidas. Em outras palavras, os cientistas estão trabalhando arduamente para descobrir os segredos desses gigantes celestiais. Desenvolvemos novos telescópios, procuramos buracos negros primordiais e tentamos entender a conexão entre as estrelas de buracos negros e a matéria escura. E estamos fazendo algumas descobertas incríveis, assim como com as ondas gravitacionais. Todas essas coisas nos deixarão mais próximos de descobrir os segredos das quase-estrelas. E quando descobrirmos a verdade sobre elas, isso se tornará uma nova página em nossa história científica. Então, o negócio é o seguinte, algo está prestes a acontecer, que pode afetar tudo o que já conhecemos sobre espaço e tempo. Você já ouviu falar de buracos negros, certo? Aquele tipo de fenômeno mais denso do que a vida que geralmente existe no centro das galáxias. Espera-se que 2 deles, localizados a 9 bilhões de anos-luz de distância da Terra, entrem em colapso um com o outro e, nossa, não quero estar por perto para ver isso.
Vamos esclarecer uma coisa. Os buracos negros são as coisas mais poderosas de todo o universo que conhecemos. Se eles decidissem se transformarem em a vingança dos Sith, estaríamos condenados. Um buraco negro já foi uma estrela maciça que se tornou uma supernova, o que significa que entrou em colapso e a magnitude da explosão criou um buraco negro em seu lugar. A propósito, ele não puxa coisas para dentro como um aspirador de pó. Esse é apenas um mito popular. Digamos que substituíssemos nosso Sol por um deles no centro do Sistema Solar. Não mudaria muita coisa, exceto o fato de que talvez todos nós congelássemos. Mas os buracos negros podem fazer algo muito pior do que aspirar coisas: apagar o próprio universo. Se um deles seguisse uma linha do tempo normal, iria de sua criação até o desaparecimento total. Mas o processo é muito, muito lento. Estou falando de bilhões e bilhões de anos até que ele perca totalmente sua massa. Isso se dá em razão de uma constante perda de massa a cada segundo. Ela é irradiada, assim como um bule de chá fervente perde sua água como vapor. No entanto, as coisas raramente saem como planejado, tanto em nossas vidas quanto, aparentemente, no próprio universo. Assim, não seria uma grande surpresa descobrir que 2 buracos negros estão a caminho de entrar em colapso. Foi o que os cientistas descobriram recentemente, e vamos apenas dizer que esse é um dos motivos pelos quais a comunidade científica está se assustando um pouco. A primeira pergunta que vem à mente é: o que isso significa para nós, humanos? Aniquilação total? Ora, não há necessidade de ser tão dramático. Na melhor das hipóteses, estaríamos em uma experiência do tipo interestelar. Prossiga, por favor. Vamos voltar um pouco no tempo para entender como tudo aconteceu. Há 45 anos, um grupo de cientistas começou a notar um comportamento estranho vindo de uma galáxia muito, muito distante. Ela se encontra a 9 bilhões de anos-luz de distância, e seu nome científico é um bocado complicado, mas vamos chamá-la de super distante. Você deve estar se perguntando, como os cientistas observaram esse buraco negro tão distante se ele não emite nenhuma luz? Boa pergunta! Isso ocorre porque esse tipo de formação reúne discos de gás ao seu redor e emite parte desse material para o espaço. Esses jatos podem ser detectados a uma distância de milhões de anos-luz. Agora, se eles forem direcionados para o espaço, os cientistas dão a esses buracos negros um nome especial: blazares. Um deles, em particular, vem ganhando atenção mundial recentemente. Nome longo, mas vamos chamá-lo apenas de Andy. Imagine que você é um cientista da Caltech, está observando um blazar em seu radiotelescópio e percebe um comportamento estranho. O brilho aumenta e diminui, como o tic-tac de um relógio. A princípio, você não entende o que está acontecendo ali, em um canto distante da galáxia. Mas então percebe que deve haver outro buraco negro circundando o primeiro. Em outras palavras, os cientistas descobriram que Andy estava sendo orbitado por outro blazar, Gomer. E a realidade de sua cintilação só pode significar que eles estão próximos de um colapso total. E fica pior. Estima-se que cada um dos 2 blazares tenha algumas centenas de milhões de vezes a massa do nosso Sol. Você já viu a nossa estrela? Ela é enorme, tem 333 mil vezes a massa da nossa Terra, o que mostra que estamos destinados a enfrentar algo fora de nosso alcance. Essa não é a primeira vez que os cientistas detectam algo assim. Em setembro de 2015, o observatório LIGO percebeu uma colisão de 2 buracos negros. Cada um tinha o peso de 30 sóis, e um equivalente a 3 massas solares foi liberado quando se chocaram. E adivinhe só, essa onda gravitacional passou pela Terra na velocidade da luz, mas não fomos realmente afetados por ela. Talvez você estivesse dormindo e sentisse algo estranho no ar, mas nada significativo aconteceu conosco ou com o nosso planeta. Mas isso se deve ao fato de a explosão ter sido fraca. O fato é que a esperada colisão entre Andy e Gomer enviará ondas gravitacionais sem precedentes por todas as galáxias, e elas chegarão ao Sistema Solar. Mas o que essa onda de choque é realmente capaz de fazer? Ela poderia impedir que o Sol liberasse gás por alguns minutos, ou seja, deixaria de aquecer o Sistema Solar. Então, digamos que você estivesse em seu dia de verão e, do nada, a atmosfera congelasse por alguns segundos. Não parece muito agradável, não é? Mas essa é, na verdade, uma possibilidade melhor do que a próxima. Em um dos piores cenários, a explosão da colisão entre Andy e Gomer poderia quebrar as ligações entre os átomos e fazer com que tudo se desintegrasse. Você, eu, seu gato. Todos nos transformaríamos em pequenas partículas flutuando no vácuo do espaço.
Isso pode parecer assustador, mas os cientistas dizem que um átomo é feito de 99% de espaço vazio, e significa que todos os habitantes da Terra, todos os 8 bilhões de nós e tudo o que existe, plantas, objetos, animais, são compostos de 99% de espaço vazio. Então, talvez, tudo o que o Andy e Gomer fariam seria separar todos os nossos átomos e nos dessolidificar. Por outro lado, a explosão poderia bagunçar a estrutura do espaço e do tempo como a conhecemos. Você se lembra de Albert Einstein, certo? O do cabelo maluco? Ele é o nome por trás da teoria da relatividade e descobriu que o tempo é relativo, sempre depende do observador. Isso significaria que o tempo não é o mesmo em todo o cosmos. Mas por quê? Bem, porque a teoria da relatividade de Einstein também é uma da gravidade. Ele indicou que a gravidade é o efeito que os objetos têm sobre o tecido do espaço-tempo. Todo objeto que tem massa, incluindo eu, você, seu gato e nosso planeta, e cria uma deformação ou uma distorção no tecido do espaço-tempo que faz com que ele se curve. Quanto maior a massa, maior a força gravitacional e maior a distorção no tecido. Pode parecer complicado, mas é isso que cria diferentes percepções de espaço e tempo em todo o cosmos. É por esse motivo que você envelhecerá de forma diferente na Terra e em Júpiter. É a razão pela qual o tempo passa de forma completamente diferente para os astronautas em missões longas e para as pessoas que permanecem na Terra. E também porque uma colisão de 2 megablazares poderia bagunçar nossas percepções de espaço e tempo, devido à força total de suas ondas de choque gravitacionais. Entendeu? Sem mencionar que os buracos negros já são uma enorme distorção no tecido do espaço-tempo. Você se lembra daquela cena de Interestelar, certo? Em que o personagem principal dobra o contínuo, um espaço-tempo, por meio de um buraco negro. Mas não tente fazer isso em casa. Até onde sabemos, qualquer pessoa que opte por entrar em um buraco negro não tem garantia de voltar para casa. Os cientistas dizem que essa explosão do blazar ocorrerá em aproximadamente 10 mil anos. Mas espere um pouco. Se ele está a 9 bilhões de anos-luz de distância da Terra, significa que esses 2 buracos negros já deveriam ter colidido muito antes do nascimento do nosso sistema solar e do nosso planeta natal. Veja bem, o sistema solar nasceu há cerca de 4 bilhões de anos. E como levamos 9 bilhões de anos-luz para receber a luz emitida pelos blazares em primeiro lugar, significa que o colapso dos 2 já ocorreu e chegará à Terra daqui a 10 mil anos. O que quer dizer que as ondas de choque já estão percorrendo as galáxias neste exato momento. Mas ainda assim, é algo que nem mesmo seus tataranetos estarão por perto para ver. Af, velho cinto de segurança. Estamos a caminho dos lugares mais bizarros do nosso universo. E você verá os fenômenos mais misteriosos que poucas pessoas já viram antes. Recentemente, os astrônomos descobriram que o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, pode estar vazando. Por que isso é uma mudança importante? Porque pode significar que esse buraco negro, chamado Sagitário A, cuja massa é 4,1 milhões de vezes a massa do nosso Sol, não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ainda pode estar ativo. E o vazamento registrado pelos cientistas pode ser o buraco soluçando enquanto engole nuvens de gás. Isso acontece comigo de vez em quando. Durante a pesquisa, a equipe de astrônomos usou o telescópio espacial Hubble. Assim, identificaram um jato que parecia de um maçarico. Estava indo em direção às nuvens de hidrogênio no centro da nossa galáxia. O jato parecia expelir gás como uma mangueira direcionada para uma pilha de areia. Isso parece ocorrer seguidamente perto de outros buracos negros ativos, cercados por material atraído por sua imensa atração gravitacional. Parte desse material é puxada para o buraco negro, mas uma pequena quantidade dele é expulsa para fora por poderosos campos magnéticos. A pesquisa sugere que quando uma nuvem de gás gigante se aproxima demais do nosso buraco negro supermassivo, ela é engolida, e então o buraco vomita pequenos jatos de matéria. As bolhas de Fermi podem ser o resultado de indigestões que ocorreram há cerca de 2 a 4 milhões de anos. Mas recentemente os cientistas encontraram outra bolha gigante brilhante de gás quente. Ela se alinhou com o jato que se estende por 35 anos-luz ou mais a partir do buraco negro supermassivo. Os astrônomos suspeitam que o jato poderia ter ido de encontro com essa bolha de gás e a inflado. Agora vamos visitar alguns outros lugares de tirar o fôlego em nosso universo. Mas tenha muito cuidado, alguns deles são extremamente perigosos. Como essa estrela de nêutrons rotativa chamada Pulsar Viúva Negra. Assim como a sua aranha homônima,
Ela está engolindo a sua parceira, uma estrela anã marrom leve. Quanto mais material esse pulsar consome, mais lentamente gira. A energia que a estrela de nêutrons está perdendo no processo faz com que a estrela companheira diminua. Se existir, a pasta nuclear é o material mais forte de todo o universo. Formada a partir das sobras de estrelas extintas, esta substância é espremida em emaranhados de material semelhante a um espaguete. Pode quebrar, mas somente se você aplicar 10 bilhões de vezes a pressão necessária para quebrar o aço. Que tal visitar um planeta onde chove vidro? Acho melhor não. Este exoplaneta azul brilhante parece pacífico e até um pouco familiar. Um tanto semelhante à Terra, você não acha? Mas essa aparência bonita esconde a natureza aterrorizante do planeta. Os ventos sopram a 8.700 km por hora em sua superfície, o que é 7 vezes a velocidade do som. Mas isso não é o pior. Chove vidro, lateralmente, neste mundo alienígena escaldante e quente. Tsunamis solares são um fenômeno solar apelidado de eventos terminais. Eles ocorrem no equador do Sol. Colisões de campo magnético desastrosas parecem causar enormes tsunamis gêmeos de plasma que atravessam a superfície da estrela, movendo-se a uma velocidade de 305 metros por segundo. Eles podem durar semanas e acontecer a cada década ou mais. Olhe para este corpo espacial. Seu apelido é Hyperion Elétrica. Esta lua de Saturno é uma das luas de aparência mais bizarra do sistema solar. Mas muito além de uma aparência estranha, esta rocha em forma de pedra pómez com inúmeras crateras também é carregada com eletricidade estática, e ela flui para o espaço sideral. Olhe para isso, um planeta interestelar com auroras. Perdidos no espaço e à deriva através de galáxias, planetas interestelares foram ejetados de suas estrelas-mãe. Mas um deles, a 200 anos-luz de distância da Terra, é diferente dos outros. É um objeto do tamanho de um planeta com um campo magnético 200 vezes mais forte do que o de Júpiter. Este campo é tão poderoso que gera auroras piscando na atmosfera do planeta. Fique longe dos buracos negros. Eu realmente preciso te avisar? Sim, eles são um dos objetos mais perigosos do universo. Mas e quanto a mini buracos negros? Ao contrário de seus enormes irmãos, os hipotéticos mini buracos negros podem ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Mesmo assim, apenas uma dessas coisas minúsculas teria a massa de 1000 sedãs. Uma teoria afirma que vários micro-buracos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo. Alguns cientistas chegam a afirmar que alguns mini-buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. Aposto que você vai gostar da nossa próxima parada. Um planeta de gelo em chamas. O exoplaneta distante do tamanho de Netuno, Gliese 436b, é um paradoxo, pois é feito de gelo quente escaldante. O planeta realiza uma órbita completa em torno da anã vermelha Gliese 436 em apenas 2 dias. Isso significa que está viajando muito perto de sua estrela-mãe. Essa pode ser a razão pela qual suas temperaturas raramente caem abaixo de 427 graus Celsius. Pode ter algo ainda mais estranho? O planeta abriga enormes volumes de gelo de água conhecido como gelo X, que permanece sólido apesar das temperaturas escaldantes. Se você ama joias, este próximo planeta é para você. Um planeta de diamantes. A cerca de 4.000 anos-luz de distância da Terra, existe um planeta que parece ser um enorme diamante. O planeta é mais denso do que qualquer outro descoberto até agora e consiste principalmente em carbono. É tão denso que os astrônomos acreditam que esse carbono pode ser cristalino. Isso, por sua vez, pode significar que pelo menos alguma parte do planeta é diamante. Luas orbitando outras luas podem existir, ou não. Os astrônomos ainda não entraram em acordo. Planetas orbitam estrelas e luas orbitam planetas. Então, por que não pode haver lua com lua? Mas, infelizmente, não. Pesquisadores afirmam que lua orbitando lua pode sim existir. Mas a lua hospedeira tem que ser massiva o suficiente e a outra pequena o suficiente, e deve haver um amplo abismo entre elas e o planeta anfitrião. Agora vou levá-lo para a galáxia fóssil viva. DGSAT-1 é tão grande quanto a Via Láctea, mas é quase invisível porque suas estrelas estão espalhadas de forma incrivelmente esparsa. Mas o que a torna única é que ela está sozinha, ao contrário de outras galáxias desse tipo. Isso pode significar que a DGSAT-1 foi formada em uma era diferente,
provavelmente apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang. Se for verdade, ela é um verdadeiro fóssil vivo. Agora você não conseguirá ver o próximo fenômeno espacial. Tudo porque a luz infravermelha não é visível ao olho humano. E o fenômeno de que estou falando é um fluxo infravermelho do espaço. Estrelas de nêutrons são núcleos colapsados ultradensos de estrelas gigantes. Elas geralmente emitem raios-x ou ondas de rádio. Mas em 2018, os astrônomos descobriram um fluxo estranho de luz infravermelha. Parecia estar vindo de uma estrela de nêutrons a 800 anos-luz de distância do nosso planeta. Este sinal provavelmente foi gerado por um disco de poeira ao redor da estrela, mas essa teoria ainda não foi comprovada. Atrás da órbita de Netuno está o misterioso cinturão de Kuiper, cheio de enormes objetos gelados. O mais curioso sobre essa formação espacial, no entanto, é que os cientistas não conseguem explicar o padrão de seu movimento. A única explicação que eles têm é que Netuno pode estar escondendo da nossa vista um planeta enorme, o qual já tem o nome de Planeta 9, e tudo o que temos a fazer é esperar até que sua existência seja confirmada. Ou não. Vamos visitar a nossa estrela. Mas precisamos ter cuidado para não chegar muito perto, porque a atmosfera do Sol é mais quente do que a superfície da estrela. Enquanto na superfície as temperaturas atingem 5.500 graus Celsius, a atmosfera superior chega a milhões de graus. Os cientistas suspeitam que explosões de calor do Sol podem ter algo a ver com esse fenômeno único. Mais um objeto espacial que vale a pena visitar. Haumea, um planeta anão orbitando no cinturão de Kuiper, tem uma forma bizarra e alongada e 2 luas. O dia neste planeta dura 4 horas, o que o faz ser o objeto grande que gira mais rápido em nosso sistema solar. Mas a coisa mais misteriosa sobre Haumea é que o planeta tem um anel fino de 64 km de largura ao seu redor.